Eu me chamo Luana Versalmino dos Santos e eu sou aluna do terceiro período do curso de Ciências Sociais e Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas. O texto A Classe Dirigente, do Gaetano Mosca, ele inicia falando que o organismo social sempre existe duas classes, uma que é dirigida e outra que dirige. O que determina, qual é a classe que dirige e qual é a classe que é dirigida são os mesmos materiais de subsistência e instrumentos necessários para a vitalidade e desenvolvimento de um organismo político, Também um outro fator é o reconhecimento público dessa classe dirigente, Ela precisa ter esse retorno, desse reconhecimento público. E isso se dá através de relações de superioridade e subordinação que esse sistema social vai desenvolvendo. O texto também aponta algumas características do organismo político. E uma das primeiras características que ele destaca é que todo organismo político tem que ter um chefe, um líder, mesmo dentro da classe dirigente, e considerado testa do Estado. E uma segunda característica do organismo político é que ele sempre observa as necessidades que a massa está movimentando, está reivindicando. Então ele não é alheio a essa classe dirigida. O sistema político tenta uma harmonia, Até para ter esse retorno, desse reconhecimento público. Nessa primeira parte do texto, ele também apresenta o conceito científico de classe dirigente e classe política, E aí ele comenta que essa superioridade da classe dirigente se dá pelo fato de essa classe dirigente ter uma estrutura variável, tá em constante mudança. Essas mudanças serem determinantes no tipo político que vai se desenvolver naquela sociedade e no estágio de civilização de diferentes povos. Ele explica, que essa superioridade da classe dirigente se dá também nessa movimentação de mudanças que existem dentro da própria classe. Ele segue apresentando exemplos de formas de governo, como nos países Turquia e Rússia, que ambos tinham saído de uma monarquia absolutista há poucos anos. Nesse mesmo momento histórico, a Itália e a Inglaterra estão em uma monarquia constitucional ou limitada, e a França e os Estados Unidos estão em uma organização política de república. O Mosca fala que, apesar da Turquia e da Rússia terem vivido uma monarquia absolutista quase que no mesmo período, a forma como elas eram administradas politicamente era muito distinta, sem falar também na diferença dos níveis de civilização entre os dois países, Turquia e Rússia. Mosca fala sobre algumas semelhanças desses regimes políticos, como a Itália, mesmo em uma monarquia constitucional, se assemelha à França republicana. Os Estados Unidos e a França, mesmo sendo dois países que estão em regimes republicanos, têm diferenças muito consideráveis na forma como se organizam politicamente. Mais adiante, Mosca comenta como Montesquieu veio trazendo classificação na teoria política, essas classificações que acabaram que atualizaram as categorias clássicas que Aristóteles colocava, que dividia o governo em monarquia, aristocracia e democracia. E aí Montesquieu coloca a monarquia absoluta, a monarquia limitada e a república, Também depois desses pensamentos e dessas investigações que o pensamento de Montesquieu trouxe, foi introduzido o governo misto. Rousseau também aparece no texto. Ele fala sobre a teoria moderna da democracia, um conceito onde as minorias e cidadãos não só podem, como devem, ter uma vida participativa politicamente.
que deixou muito demarcado os princípios democráticos, tanto monárquico como aristocráticos, e como eles coexistem no mesmo sistema político. Essa doutrina moderna da ciência política de Rousseau. No texto também tem uma parte que fala sobre as minorias, nessa primeira parte aí, né? E aí fala que o domínio de uma minoria organizada sobre uma maioria desorganizada é inevitável na realidade. Ele faz algumas pontuações, né, de tipo, a minoria organizada justamente por ser minoria, que os membros da minoria sempre possuem um atributo de alto valor social na sociedade em que vivem. E em seguida também ele fala das sociedades primitivas, né, que são as sociedades consideradas no primeiro grau de civilização, de organização social também. E aí, nessas sociedades, o valor militar era a qualidade que dava acesso à classe dirigente. Então, essa via militar, né, era o que constituía os membros que organizavam politicamente as sociedades. Em uma sociedade civilizada mais adiantada, esse poder militar foi substituído pela guerra. Então a guerra passa a ser uma condição excepcional. Nas sociedades que estão em estágio de desenvolvimento inicial. E Mosca coloca como os indivíduos que demonstram maior habilidade na guerra facilmente são os que formam a supremacia e a classe dirigente. O domínio de uma classe guerreira sobre uma multidão pacífica é atribuída a supremacias, suposições de raça e conquista de um grupo guerreiro sobre um grupo relativamente não guerreiro. Mosca comenta exemplos dessas invasões, né? De como essas guerras começaram a se dar. E aí ele cita o exemplo da Índia, que após as invasões dos árias do Império Romano, e depois tiveram as invasões germânicas, e no México, depois da conquista asteca. E em algumas dessas tribos, em algumas dessas aldeias, eles tinham um líder que governava. E essa classe de guerreiros iam se dando dentro dessa dinâmica que já existia, né? E aí as tribos vão emergindo de estágio de caça para estágios de agricultura, de pastoreio, E isso gera um aumento e um desenvolvimento social ali, né, daquela população. Outro exemplo que Mosca comenta é o da Polônia, que passou por uma mudança gradual de classe guerreiro para classe absolutamente dominante. E aí ele fala que os poloneses tinham uma organização em vilas rurais e eles tinham o porte de arma, né? Não havia muita distinção entre os guerreiros e agricultores, porque os que iam guerrear, eles recebiam uma cota agrícola, mesmo não estando participando da produção. E começou, né, esse movimento se defendendo dos vizinhos invasores, né? Tipo, eles tiveram que começar a proteger o território e eles já faziam detenção desse porte de arma, né? Então eles já tinham essa vantagem nessa defesa do território. Os guerreiros, os homens que deixavam a agricultura para ir para a guerra, eles recebiam uma cota dessa produção agrícola e eles se transformavam em nobres e em senhores, né? Eles tinham uma ascensão assim no status social. E enquanto os camponeses eram considerados aldeões ou servos. Em 1534, a nobreza polonesa pressionou, né, o rei e os comerciantes a fim de comprar, né, toda a produção e toda a propriedade
dos aldeões e dos servos. Sendo assim, essa ascensão desse estado social só ficou entre os guerreiros mesmo, né? Os que ficaram plantando não conseguiram ocupar nenhuma posição de importância social. O que o Mosca usa, semelhante da Polônia, é o exemplo da Rússia, onde os guerreiros também recebiam uma cota por produção agrícola, mesmo não estando nas comunidades. Eles também tinham o porte de arma, e inclusive o porte de arma era exclusivo só para essa classe, como aconteceu na Índia também, na Polônia. E os membros da classe dominada eram recrutados como soldado comum. Um outro exemplo que ele usa da Grécia, onde os cidadãos pertencentes, no texto o Mosca também dá o exemplo da Grécia, falando sobre a formação da guarda especial, da cavalaria e dessa guarda especial, né, que são os cidadãos que ocupam as classes mais ricas. Os trabalhadores sempre eram barrados do serviço militar. Então essa ascensão para o serviço militar estava ligada, né, com essa classe das pessoas mais ricas. E ele conclui essa parte do texto falando que, levando em consideração a Rússia, a Polônia, a Índia e a Europa medieval, a classe guerreira dirigente adquire quase que exclusividade de posse de todas as terras. E a terra é a principal fonte de produção e riqueza dos países que estão nesses momentos de estar avançando no quesito de civilização.